Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo aqui, eu vou abrir o jogo para você entender qual é a real situação do José Botto, que envolve o treinador Leonardo Jardim, BAP, jogadores do Flamengo e até mesmo a imprensa. Você vai entender porque existem sim vários jornalistas que não gostam pessoalmente do José Botto. E aqui, o nosso compromisso, a gente não tem rabo preso com ninguém, o nosso compromisso é com a verdade, o rabo preso que a gente tem é de passar a verdade pra você, torcedor. Então eu vou contar tudo isso aí pra você. Chega junto, amigo rubro-negro, deixa aí o seu like, deixa a sua curtida, o amigo rubro-negro que tá chegando por aqui agora. Muito obrigado pela sua moral, a gente todos os dias passa aqui pelo Flamengo, trazendo notícias, informações, análise e opinião, então chega junto aí, obrigado pelo apoio de todos vocês. De fato, o presidente BAP tá querendo contratar um novo integrante para o departamento de futebol do Flamengo, tá? Ele tá querendo um elo, né? Esse profissional seja uma ponte entre os jogadores e o José Botto. Segundo o diagnóstico do presidente do Flamengo, essa conexão direta ali entre o dirigente português e os atletas não está correspondendo da maneira que ele acha necessário. O José Botto, a verdade é essa, ele não tem uma relação tão direta assim com os atletas, é uma relação pessoal. Talvez o dirigente português esteja com problemas de convívio com atletas brasileiros no futebol brasileiro, talvez brasileiros no futebol europeu, mas então assim, eles nem sempre convergem, tá? E com isso, o BAP, nesse final dessa passagem do Felipe Luiz, segundo, né, as informações é que ele diagnosticou que talvez tivesse ali um profissional para fazer essa conexão, talvez ali consiga, pois o Botto são alguns recados, os recados chegam diferentes para o grupo de atletas, a conexão não existe, o diálogo, isso desde o período que estava vencendo, tá? Isso é muito importante. Muitas das coisas que eu vou trazer aqui para vocês, sobre bastidores até, acontecia quando o Flamengo estava vencendo, só que o enfoque era outro. Tá bom? Mas isso já acontecia desde 2025. Então o BAP tá querendo para essa temporada ter esse profissional, que esse profissional tenha essa incumbência, né, de um pouco mais de proximidade entre o departamento de futebol e os atletas, pois, segundo ele, tá havendo uma desconexão e passa muito por essa gestão aí do dirigente português. Só que não é somente isso, tá? Inclusive, quando o José Botto fez o pronunciamento para os jogadores, né, falando desse comunicado de desligamento, os jogadores tiveram, né, aquela relação que não tem muito diálogo, fica algo um pouco mais frio, sem questionamento, sem muita justificativa, é muito frio, tá? Esse é um ponto. O outro que eu quero trazer, aí é diferente, aí é uma, sério, é uma lambança do próprio José Botto, tá? O José Botto tem umas relações que algumas... O Leonardo Jardim, na verdade, ele vira hoje um escudo pro Botto, que tava, né, já ali na alça de mira, e se o Leonardo Jardim conseguir bons resultados, acaba desviando ali um pouco o assunto, ele sai da alça de mira. Acontece o seguinte, o José Botto, sabe-se lá o porquê, em algumas relações internas que ele tem, de gestão, de administração, ele fica falando uma coisa pra lá e fica falando uma coisa pra lá. E aí isso, ele mesmo vai se tropeçando, porque as pessoas se comunicam. Básico, né? E aí, então, o José Botto fica com aquele, em aspas, meio que filme queimado. Inclusive, o José Botto, na própria coletiva de imprensa, quem viu somente a coletiva de imprensa do Leonardo Jardim, o que dá a entender que o José Botto foi ao BAP e sugeriu ao BAP, o BAP, em aspas, aceita a sugestão dele, e ele foi lá, não, aqui ó, o Leonardo Jardim, que não é bem assim, cara. O agente do Leonardo Jardim, o grupo de empresários do Leonardo Jardim, que curiosamente é o mesmo do Abel Ferreira, tá? É o mesmo do Abel Ferreira. Ele entra em contato direto com o BAP, pô, é completamente diferente. O BAP atende esse contato, retorna esse contato com interesse, e aí sim, o José Botto tem incumbência dessa negociação. E o que foi falado é quando o Felipe Luiz foi desligado, quem comunica é o José Botto, pois o BAP não teve essa relação direta com o Felipe, e segundo, o José Botto faz o seguinte, desliga o Felipe Luiz, dando a entender que não é uma relação dele pessoal, lamentando, completamente diferente do que ele já falou na coletiva de imprensa. E aí vem o que eu acho, sinceramente, o mais engraçado. Me perdoa os colegas jornalistas, os colegas influencers, os colegas aí do nosso dia a dia da mídia, mas chega a ser engraçado, irmão. E tem uma galera que tá
puto da vida com o Boto. Porque o que tá acontecendo é o seguinte. Deixa eu só passar um recado pra vocês, falando sempre da GoCase, que é um parceiro nosso aqui e que sempre te dá desconto, né? O nosso cupom Godoy, no site da GoCase, você tem aí copo térmico, tem capa de celular, tem garrafa, tem bolsa, tem mochila do Flamengo. Todos os produtos são oficiais, todos os produtos são licenciados e você pode personalizar com o seu nome. E com o nosso cupom Godoy, você pega aquele desconto legal, o preço cabe no bolso, aproveita os produtos oficiais do Flamengo na GoCase e o catálogo tá completo, pois eu coloco aí o link já direto no catálogo, que eu sei que te ajuda o torcedor do Flamengo a encontrar o seu produto ideal. É o seguinte, cara, da imprensa é o seguinte, a imprensa, grande parte da imprensa, sobretudo do Rio de Janeiro, e aí eu vou falar o porquê. É que tem essa relação pós-jogo, pré-jogo, zona mista, corredores, tá? Embora o José Boto, quando ele chega no Flamengo, o José Boto teve uma postura de muita abertura para a imprensa. Tem liberdade para contato, pode tirar suas dúvidas no contato, ele deu foi um tanto que permissivo aí a essa proximidade, e você sabe que tem uma galera ou outra que acaba ultrapassando um pouco o limite pela ânsia, né, profissional de querer aparecer, de querer, né, estar à frente. Então, assim, ele acaba sendo bastante solicitado. Era mais do que agora, mas sempre, né, teve essa, não, eu falo agora, acabou o jogo, não, vamos falar aqui, o que sempre teve, tentou buscar essa relação do José Boto. Acontece que essa relação com os jornalistas já ficou extremamente desgastada desde do ano passado, porque o José Boto usou uma estratégia que, na minha opinião, ela não é inteligente e até um certo ponto ela pode até desrespeitar, e assim a gente pode interpretar como desrespeito do próprio profissional. Cara, aquilo, cada um é cada um, mas a pessoa pode sim se sentir ofendida. E eu abro um parênteses para você. No momento que o Flamengo está mais instável, é fácil você observar que aí começa a bombardear no Boto, porque a galera tem umas coisas pessoais. O que o Boto faz a rodo? Eu vou abrir o jogo pra vocês. Eu vou entrar em contato com o Boto. Aí eu falo, opa, e aí, Boto, beleza? Pô, alguma dúvida aqui? Mas coisas mais confidenciais. Pô, o Flamengo tá buscando fulano? O que o Boto faz? E aí ele faz isso. É uma prática dele. O Boto, ele chega e fala, opa, e aí, Godoy? Ora pois. Foda-se, pá. Então, tá, o fulano, o Flamengo tá negociando com o jogador X. Ah, tá sim. Ah, então tá bom, obrigado aí pela informação, ela vai ser publicada, tá de acordo que... Perfeito, pode publicar. Aí, eu tô dando um exemplo, o Godoy vai lá e fala, Flamengo negocia com o jogador X, papapá. Cara, tem uma fonte mais oficial do que o próprio diretor de futebol? Numa apuração, é o próprio diretor. Então, ele tá falando como diretor do Flamengo. Você é fato, você vai, papapá. E aí você trabalha com o quê? Com credibilidade. Acontece que, aí, o Godoy vai e fala... então, matéria redigida, feita, puxa no YouTube, joga, enfim, não importa onde trabalha, tá feito. Um outro jornalista chega pro Boto, e é normal. Opa, Boto, beleza? Só pra confirmar essa informação que saiu, é verdade que o Flamengo tá buscando o jogador X? Não. Ora, pois, não. O Flamengo tá buscando o jogador Y. Aí o que o outro jornalista faz? Flamengo buscando o jogador Y. E aí, cara, as notícias elas começam a não... E o que é o pior pro jornalista? Perder a credibilidade da sua fonte. E da forma que o José Boto, uma prática dele, cara... Sabe qual é? Tu tá expondo, mas é diferente, por isso que eu falo. Eu acho que nesse caráter... Até às vezes, tu fica chateado realmente, tu fica puto, mas enfim, a gente vai... Cada um leva de uma maneira, eu tento, né? Mas assim, eu acho que no futebol, na apuração, ele pode omitir, que é diferente de mentir. José Boto, tá negociando com X? Olha, Godoy, eu não sei, a gente vai ver, a gente vai buscar tal, não sei o quê. Uma coisa, agora, não, tá sim, pode publicar? Pode. É completamente diferente. E aí, o que o José Boto tá falando? Ele fala uma coisa pra um, uma coisa pro outro. Só que ele tá esquecendo que as pessoas se comunicam. As pessoas se comunicam. E aí, tá vendo que as informações não estão batendo. Ou seja, ele acaba se tornando um elo descredibilizado. E aí a galera tá pistola. Fato que tá pistola. Fato que tá pistola. Esse afastamento acontece. Fato que isso acontece, é verdadeiro. E o José Boto, para algumas notícias, ele utiliza outros portais internacionais, que também podem utilizar da sua figura, da sua imagem, para uma projeção internacional. Então há ali uma relação ali de troca para que também fique o José Boto. E uma outra coisa é que
todo mundo que frequenta Ninho, enfim, bastidores todos do Flamengo, que acha que o José Boto é um pouco vaidoso. Inclusive relatam de que ele gosta de uma câmera e algumas pessoas elas se sentem ali incomodadas com essa, em aspas, vaidade do português. O ambiente de futebol ele é extremamente vaidoso. Se tiver uma pessoa ainda mais vaidosa, vai incomodar os outros vaidosos. A verdade é essa. Fato este que essa falta de proximidade e essa passagem do Felipe Luiz e algumas declarações, o BAP então vai buscar um profissional enquanto tiver o José Boto, e a imprensa, sem dúvida nenhuma, tá pistola com o Portuga por todos esses motivos aí, tá bom? Grande abraço, tamo junto, deixa o seu like, o Boto tem que torcer pro Leonardo Jardim dar certo, pro nome dele ficar guardado como ficou no momento que o Flamengo começou a vencer e ser campeão em 2025. Essa é a verdade. Gosta do nosso conteúdo? Dá o seu like, deixa aí a sua curtida que é muito importante, tamo junto aqui e o nosso compromisso é esse, meu. A gente vai falar a verdade. Valeu!